Agora vamos falar sobre saúde e hoje a gente vai falar com vocês sobre uma doença que deve chamar a atenção, principalmente quando você vai ao banheiro e percebe sangue na urina. Estou falando sobre câncer de bexiga, assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. Os tumores de bexiga são 2 a 3 vezes mais comuns nos homens do que em mulheres e 2 vezes mais frequentes nos brancos do que em negros. O pico de incidência do câncer de bexiga ocorre entre 60 e 70 anos de idade. Na maioria dos casos, os pacientes recebem o diagnóstico depois dos 55 anos. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o médico urologista, o Dr. Bruno Garcia. Lembrando que a partir de agora você pode enviar a sua pergunta, a sua participação, tirar a sua dúvida, se você vai acompanhando a entrevista e observando que, por exemplo, você está desenvolvendo alguns dos sintomas. Bom dia, doutor Bruno, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Tamires, bom dia a todos. Vamos então às primeiras participações aqui dos nossos telespectadores, aproveitando esse momento. Bom dia. Bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Meu nome é Matheus Borges, eu gostaria de saber quais são os fatores de risco do câncer. Excelente pergunta, Matheus. Os fatores de risco para o câncer de bexiga é o tabagismo, o principal deles, e fatores ocupacionais. Aqueles pacientes, aquelas pessoas que trabalham na indústria têxtil, na indústria química, eles têm um fator de risco maior, além de uma história familiar positiva para câncer de bexiga. Então, o histórico familiar também conta? O histórico familiar é um fator de risco com uma incidência de 2 a 3 vezes maior do que a população geral. Vamos a mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Olá, bom dia, Tamires. Meu nome é Regiane Barreto. Eu queria saber quais são os sintomas do câncer. O principal sintoma do câncer de bexiga é o sangramento na hora de urinar. É aquele sangue que vai junto da urina, que a gente chama de hematúria. Quando essa hematúria é visível, a gente chama de hematúria macroscópica, que é visível a olho nu. Quando ela é só vista através do exame de urina, a gente chama de microscópica. Tanto a macro como a micro deve ser investigada, principalmente em pacientes acima de 50 anos, pacientes tabagistas e pacientes com fatores de risco relacionados à sua ocupação de trabalho, já que o câncer de bexiga é o 7º tumor mais comum na população brasileira. É o 7º tumor mais comum na população brasileira. Exatamente. Olha, então, um alerta importante hoje no Fala Doutor. Mais perguntas aqui, a população participando. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber qual é o diagnóstico para esse câncer. Como se ter o diagnóstico? Acho que foi essa a pergunta. É tão bonitinha, né? Uma fofa. O diagnóstico do câncer de bexiga normalmente é realizado através de um exame de imagem que a gente chama de cistoscopia. A gente entra com o aparelho através da uretra e com a câmera que fica na ponta desse aparelho. E a gente observa toda a mucosa da bexiga. Eu sei que às vezes é um exame desconfortável, às vezes é realizado em centro cirúrgico, inclusive, mas o primeiro sinal é o sangramento na urina. Então deve ser investigado. Os exames de imagem, eles podem ajudar, mas nem sempre eles dão o diagnóstico ou podem excluir a presença da doença. Doutor Bruno, aproveitando que eu sei que tem muita gente acompanhando, tem muita gente com dificuldade, por exemplo, de acesso à saúde. Esse exame para obter o diagnóstico do câncer de bexiga, ele é facilmente disponibilizado pelo SUS? É um exame facilmente realizado pelo SUS. Na verdade, passa pela consulta com o urologista, ele provavelmente vai indicar alguns exames de imagem apenas como uma triagem básica, mas ele é realizado sim pelo SUS. Que bom, ótima notícia. Vamos a mais participações. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Alan Araújo. Eu gostaria de saber se beber pouca água causa esse tipo de câncer. Olá, Alan, tudo bom? Não, beber água não causa esse tipo de câncer. Beber pouca água. Beber pouca água não causa o tipo de câncer. Agora sim, qualquer substância que agrida a bexiga de alguma toxinas que estão presentes no cigarro, toxinas que estão presentes no meio ambiente, com fuligem e tal, esses são fatores de risco. Claro que se beber mais água, há uma diluição maior e uma depuração maior dessas toxinas. Então pode ser um efeito protetivo beber mais água, sim. Então é importante, ingerir bastante líquidos. Eu li também que é importante o consumo de frutas e legumes, porque esses alimentos são tão importantes. Alimentos leves, principalmente sem agrotóxico,
que são toxinas que podem afetar a mucosa da bexiga, né? Os alimentos eles são absorvidos pelo intestino, mas a maioria das toxinas são excretadas através dos rins. Logo, elas estão presentes na urina. Então, todas essas substâncias tóxicas, elas são fatores de risco para um câncer de bexiga. Olha, tem um telespectador perguntando se problemas urinários podem causar algum comprometimento na ereção do homem. Se problemas urinários podem dar comprometimento na ereção, não tem correlação com câncer de bexiga, mas pode sim. Por exemplo, um paciente que tem uma hiperplasia de próstata, que o popularmente chama de próstata aumentada, normalmente é um paciente que ele tem problemas de disfunção erétil. Uhum. E aí o que fazer para tratar essa disfunção? A primeira medida é tratar a hiperplasia de próstata. E posteriormente, caso não resolva a disfunção erétil, a gente entra com outra medicação para auxiliar não só a disfunção miccional, mas também a função erétil também. Uhum. Tem mais participações aqui com a gente no Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Hugo Gabriel e eu queria saber se conviver com quem fuma ou fumar causa esse tipo de câncer? Causa sim, Gabriel. Tanto o tabagismo passivo ou ativo como o passivo, eles são fatores de risco para o câncer de bexiga. Assim como a fuligem, como respirar toxinas no meio ambiente, como ingerir alimentos com toxinas. Normalmente são pacientes que fumam ou que estão na presença de fumantes ou pacientes que trabalham na indústria mecânica, química ou petroquímica que tem esses tipos de tumores de bexiga. Uhum. Doutor, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral, trazendo todos esses esclarecimentos bem no iníciozinho do dia. Então, você que está aí acordando, você que está ainda em jejum, beber bastante água, nunca é demais, ingerir frutas no café da manhã, tudo isso faz muito bem para a saúde e previne várias doenças, né, doutor? Com certeza. Para aqueles pacientes que bebem pouca água, aí eu vou dar uma dica, beba bastante água. Caso não tenha um horáriozinho, põe um alarme, abaixa um aplicativo para beber água. O importante é beber em torno de 2 a 3 litros de água por dia. Claro, de forma espaçadas, é sempre bom ter uma urina clara, uma urina com qualidade. Uhum. Uma última pergunta que chegou agora no Balanço Geral é quem tem, por exemplo, a necessidade de ir urinar toda hora, frequentemente, isso sinaliza algum problema? Sinaliza sim. O ato de ir ao banheiro várias vezes é que a gente chama de urgência miccional. É aquela pessoa que tem uma certa hiperatividade do músculo da bexiga, que chamam do músculo detrusor. Tem tratamento para isso. E são diversas causas. Uma das causas é beber pouca água. Uhum. Outras causas, às vezes, envolve a próstata, envolve, às vezes, doenças adjacentes, que tem tratamento, sim. É preciso investigar e ir ao urologista. Obrigada, agradeço ao médico urologista, Dr. Bruno Garcia, aqui com a gente, trazendo esclarecimentos para todos nós. Obrigada e bom dia. Bom dia, Tamires, bom dia a todos. Tenha uma ótima manhã. Obrigada, para você também. Bom final.